Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 41 50. Terça-feira é o dia do nosso Clínica da Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância de uma equipe multidisciplinar no tratamento do paciente. A intenção é disponibilizar profissionais de diversas especialidades que trabalham de forma integrada para abordar todas as necessidades de quem está em atendimento. E quem conversa com a gente para trazer todos os detalhes a respeito do assunto é o cirurgião geral, Dr. Victor Campos, e ainda a enfermeira do Centro Cirúrgico do Intensiva Day, Rafaele de Assis, e a coordenadora de enfermagem do Intensiva Day, Robércia Soares. Sejam todos bem-vindos. O Dr. Victor já é de casa, mas a Rafaele e a Robércia é a primeira vez que estão aqui com a gente. Bom dia! Bom dia pessoal, bom dia Vitor, bom dia Renata, doutor. Bom dia Rafa, Robércia, é um prazer ter toda a equipe aqui novamente reunida para a gente falar sobre o que importa, o que mais importa na nossa vida, que é a nossa saúde. E quem faz parte dessa equipe multidisciplinar? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Mas quem faz parte dessa equipe multidisciplinar são diversos profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, equipe de nutrição, farmácia, equipe de logística, de higienização. Então, é um mundo de profissionais que fazem parte dessa equipe. Qual a importância, gente, de ter uma equipe multidisciplinar, Rafaele? O que isso traz de colaboração para o paciente? Qual é o diferencial disso? O diferencial é o cuidado ao paciente de forma individualizada, porque não é só a forma geral do cuidar, a gente cuida de cada um de forma singular. Então, são várias pessoas para prestar esse cuidado de forma individual mesmo, de forma específica, de acordo com a necessidade de cada um. Acho bem legal. Eu estava pensando aqui, quando eu vi aqui quem nós iríamos conversar, e eu estava me lembrando, Renata, que está agora num sucesso danado, uma técnica de enfermagem que está no ramo aí do humor. E eu acho interessante, porque assim, ela está fazendo humor, mas ela de alguma forma está trazendo muita informação sobre a profissão. Acho que tem muita gente que desconhece o trabalho da enfermagem. Acho que é importante vocês falarem um pouco o que faz a enfermeira, técnico e técnica de enfermagem, para a gente entender um pouco mais, porque se pensa apenas que o cuidado ao paciente, a atenção ao paciente só se faz com o médico, mas não é assim, Quando a gente pensa que o cuidado ao paciente ele tem uma área mais ou menos importante que outra, é o mesmo que eu perguntar para um professor se português, matemática, inglês, geografia, quem é mais importante? Todos têm sua importância. O técnico de enfermagem é a pessoa que está mais ligada ao paciente no que se diz respeito ao cuidado. Ele é a pessoa que vai lá, que medica, que escuta com mais frequência o paciente, que faz aquele curativo mais simples. É a pessoa que está ligada diretamente à assistência. Esses são os técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas já o enfermeiro ele está mais associado à logística. Não que ele não vá para a assistência diretamente, vai sim, em casos mais complexos, mas a logística, a organização da equipe, a distribuição de cada função, de cada tarefa, essa parte é mais voltada para o enfermeiro. Doutor Victor, não existe a sua profissão, o seu fazer, sem essa turma, Renata, eu costumo dizer que eles são meus braços, meus pés, meus olhos, minhas pernas, A enfermagem, ela é fundamental, eu repito, ela é fundamental para entregar um atendimento de qualidade. Eu, como cirurgião, estou ali focado durante a cirurgia e a gente tem uma equipe, literalmente uma equipe de diversos profissionais trabalhando ao redor, trabalhando junto comigo para que a cirurgia ela saia da forma que ela deve ser feita. Qualquer intercorrência, qualquer problema, qualquer ajuda, inclusive, que nós precisemos, a enfermagem está sempre disposta. E é uma equipe que ela precisa ser escolhida também a dedo. E lá no DEI a gente tem esse cuidado. Todos os profissionais eles são escolhidos a dedo, eles são bem selecionados e muito bem treinados para que a cirurgia ela aconteça de uma forma rápida, de uma forma segura, de uma forma ágil.
Não adianta a gente ter o melhor cirurgião do mundo se ele não tem onde operar, né? Se ele não tem uma estrutura e se ele não tem uma equipe que faça com que aquela cirurgia transcorra de uma forma calma, de uma forma tranquila e de uma forma segura, sendo um pouco prolixo, mas é isso mesmo. A enfermagem ela é fundamental. E como Robécia bem comentou, a enfermagem ela tem um maior contato com o paciente, a lida com o paciente, a conversa, o olhar, o toque, a escuta, né? Todos os profissionais dentro de um hospital, isso que fique bem claro para todo mundo, são tão importantes quanto o médico, porque sem a enfermagem não existe medicina, sem o técnico de enfermagem, sem o fisioterapeuta, sem o nutricionista, sem nenhum outro profissional da área de saúde que trabalha conosco, a falta dele vai ser, eu diria até uma tragédia, porque as coisas não vão funcionar da forma que deviam. Rafael, como o enfermeiro, aí, esse profissional, ele trabalha para conseguir conectar todas essas pessoas da equipe? O enfermeiro, ele é o facilitador, né? É o que eu costumo dizer. A gente está ali para ajudar, para fazer o fluxo acontecer, e existe todo um preparo e os bastidores antes do cirurgião entrar em campo. Então, o cirurgião, ele é a peça que vai chegar lá, vai operar, ele é fundamental, claro, sem ele não vai ocorrer a cirurgia, mas tem todo um bastidor envolvido, onde a enfermagem e os outros profissionais estão ativos para que tudo aconteça. Então, o enfermeiro ele tem esse papel de facilitar, de intermediar, de deixar os fluxos em ordem, juntamente com os técnicos de enfermagem, que são, assim, nossos companheiros, que estão ali para toda hora. A gente costuma dizer que é nossos cascas de bala, porque é realmente quem vai estar ali colado com a gente para fazer funcionar o fluxo. Eu vi uma cena, semana passada eu fui fazer um exame de ressonância, e aí quando chegou a minha vez, chegou uma emergência, né? Era uma senhora que estava na UTI, e aí a gente via como ela estava tensa naquele momento, porque tira de uma maca para colocar na outra, né? E ela estava com monitoramento, e a gente viu ali, né, que deu uma alterada, e eu vi uma técnica em enfermagem, né, que chegou, na verdade os maqueiros estavam, né, transportando ela, e chegou no momento e começou a acariciar os cabelos dessa senhora. Ficou lá, passou a mão no rosto dela, né, fez um carinho, e eu prestei atenção naquela cena, assim, porque eu vi que foi uma tranquilidade que ela passou para aquele paciente que estava é um momento de total vulnerabilidade, né? Um paciente que está acamado, né? Está ali com o aparelho. Então, quando você tem esse olhar humanizado, faz uma diferença imensa. E muitas vezes quem está do lado de fora nem imagina, né? Fica, ai meu Deus, ele está lá dentro e tal, e como será? E quando tem esse tipo de paciente, com esse tipo de profissional cuidando do paciente, eu achei muito bonita a cena. Não é porque eu sou emotiva, não, mas eu achei muito, muito bonito. E isso faz parte de quem está pertinho dessas pessoas, né, Robécia? Sim, eu me emociono também, porque a enfermagem é a arte de cuidar. E como arte, né, a gente precisa fazer ela de forma completa, de forma que ela sensibilize de fato os outros. Existe uma visão da enfermagem como a profissão dos bonzinhos, que fazem tudo por amor. Mas nós somos pessoas que estudaram, que têm conhecimento científico, e como conhecedores da ciência, nós sabemos que a parte emocional do paciente ela é 50% do nosso tratamento. Eu diria até mais, minha amiga. Pois é. Muitas vezes a gente está operando, né, e não sabe como o nosso paciente está sendo cuidado no pós-operatório, como ele foi cuidado no pré-operatório. Então, a equipe multidisciplinar, não só a enfermagem, mas toda a equipe, ela é fundamental para o cuidado com o paciente, né? O acalento, a orientação, a perda do medo, né? Que muitas vezes eu vejo o paciente entrando em bloco apavorado. E as meninas com maestria, e eu não tenho outra palavra para falar senão maestria, conseguem acalentar o paciente, conseguem acalmar o paciente, medica o paciente da forma correta, né? Óbvio, com orientação médica, né? Porém, é fundamental a presença delas, porque o médico ele não é onipresente, muito menos onipotente. A presença desses profissionais para que o nosso trabalho ocorra de uma forma completa é
fundamental, né? O cuidado, a orientação, o carinho, como você bem falou, né? E isso não há nada que se pague. E tem uma questão de preparação também, porque cada paciente é uma pessoa diferente, né? Eu imagino que tem lá o paciente que é questionador, você vai ministrar lá a medicação. Que medicamento é esse? Que dosagem é essa? Vai dar contraindicação? O que vai acontecer comigo depois? Tem aquele que fica lá calado, você está falando com ele e ele não te dá muita resposta. Tem quem esteja mais nervoso, tem quem seja mais amigo, queira conversar. Você vai para onde, minha filha? Eu quero continuar conversando. E você tem outros pacientes para cuidar, outras coisas para fazer. Então, assim, cada paciente traz um desafio diferente, né? É uma preparação muito grande. Como o Rafa bem disse, a gente traz o indivíduo, que é o paciente, é a pessoa principal do nosso cuidado. Então, nós somos muitos para cuidar de uma pessoa. Naquele momento, é uma pessoa. E é o amor de alguém, é a vida de alguém que está ali sendo cuidada por nós. Então, o toque é importante, como você bem disse, mas assim como o toque é importante também a gente entender o contexto ao qual aquela pessoa está inserida socialmente, para que a gente tenha uma linguagem que seja acessível àquele paciente, para que a gente consiga inserir também o acompanhante, o cuidador daquele paciente no centro do cuidado, para que todos consigamos juntos chegar no denominador comum, que é a cura. O que a gente quer é isso, e a qualidade. É a nossa rotina, né? Para a gente é normal todo aquele fluxo, mas para o paciente é a cirurgia dele. Para a gente são várias cirurgias, mas para ele é a cirurgia dele. Então, essa visão é importante, esse cuidado de tratar de forma individual. Acompanhante, vamos falar um pouquinho sobre esse personagem. Como que a gente pode inserir o acompanhante dentro do processo? Porque o paciente vai ser operado, mas o acompanhante tem um papel ali. Como é que ele é informado sobre os procedimentos, o processo dele de espera pelo paciente? Às vezes o paciente chega desacordado no quarto e a pessoa vai perguntar quanto tempo vai demorar, o que está acontecendo. Às vezes até fica um pouco nervoso ou nervosa, porque se trata de alguém da família, né? Alguém importante para aquela pessoa ali. É o amor de alguém, né? Como o Roberto falou. Como é que vocês fazem para inserir o acompanhante nesse processo de cuidado? O acompanhante, ele é peça fundamental, porque ele é aquele que tem o papel de acalmar também o paciente antes da cirurgia. Ele vai estar lá no internamento, depois ele é redirecionado ao bloco. As meninas do internamento, elas já fazem essa logística de comunicar. O paciente está indo agora, mas vai demorar um pouquinho. Quando ele chegar lá, vai os médicos conversarem com ele, os anestesistas, depois que ele vai, de fato, para a cirurgia. Porque realmente gera um nervosismo no acompanhante, né? Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe como é a rotina. Então, a gente sempre busca, antes do paciente entrar para o bloco, explicar o que está acontecendo. Quando ele sai da sala de cirurgia, a equipe da ASR, que é a recuperação pós-anestésica, comunica de volta ao internamento, informando, o paciente já saiu de cirurgia, vai ficar um tempinho com a gente, avisa aos familiares para que ele não fique nervoso. Aí a equipe do internamento já passa essa mensagem e isso já acalma o coração de quem está ali esperando. Então isso é fundamental. Pegando um pouquinho do gancho do que Rafa falou, inserir o acompanhante nesse processo é fundamental. Nós também temos cirurgias pediátricas lá no DEI e a gente brinca que cada dia de cirurgia, cada dia de mutirão de cirurgia pediátrica, a gente faz uma festa, literalmente, no hospital. Então, a gente cria um tema, a gente envolve o lúdico nessa prática e traz os pais, que acabam virando um pouquinho de pacientes também, para o centro, literalmente, do cuidado, porque aí esses acompanhantes entram para o centro cirúrgico, não para a sala de cirurgia propriamente dita, mas acompanham as crianças até a sala de recuperação e todo o ambiente hospitalar, ele é organizado e preparado para receber essas crianças. Então, a gente cria temas da Disney, a gente traz alguns brinquedos, a gente coloca alguma coisa, filmes, para que as crianças fiquem realmente se sentindo acolhidas. O DEI, ele tem muito disso. Então, a enfermagem, ela trabalha juntamente com os outros componentes da equipe. A nutrição vai lá e faz um prato colorido, e a farmácia se prepara para receber aquelas crianças com os kits específicos para elas. Então, assim, a equipe multi, ela trabalha inserindo diretamente a criança ou o paciente e o acompanhante nessa vivência da cirurgia. Quebra o clima, né? Aquele clima de hospital, de tensão, quebra completamente, isso favorece a recuperação. Ô, doutor Vitor, e a
gente está falando muito aqui do paciente, né? Mas, né, o acompanhante é um caso à parte, né? Porque a gente fica focado ali, o médico ele passa para evoluir, mas quem está em contato o tempo todo com essas pessoas é a equipe multidisciplinar. Então tem que ter muito repertório, porque eu estou lembrando de uma situação minha, que foi uma cirurgia simples que os meninos fizeram, né? E aí eu estava na porta do bloco cirúrgico, me acabando de chorar, e aí um amigo médico disse: "O que foi que houve, Renata?" Eu disse: "Não, porque o meu filho entrou para fazer a cirurgia normal, né?" Aí ele disse: "Pelo amor de Deus, Renata, mas é porque, né, qualquer cirurgia, aquele momento deles estarem vestidos com a batinha e tal, e entrando no bloco cirúrgico, aquilo é desesperador." Renata, eu vou fazer uma analogia. Eu acredito que muitas vezes alguns entrevistados vêm para cá e para vocês é uma rotina, é o dia a dia de vocês. Então é uma facilidade, vocês falam com maestria e vocês apresentam com maestria. E muitas vezes vêm convidados e chegam aqui nervosos, não conseguem falar, travam, ficam com medo. E fazendo analogia à cirurgia é exatamente isso, né? E assim como vocês têm uma equipe nos bastidores para que tudo isso funcione, tem o pessoal da operação de mesa, tem o pessoal do jornalismo, tem o pessoal de campo, tem o pessoal da diretoria, a mesma coisa funciona com o hospital. E cada um tem o seu cargo que é fundamental para que tudo ocorra, né? Vocês estão à frente, como assim eu estou à frente durante uma cirurgia, mas não funciona se não tiver toda a equipe próxima, né? Toda a estrutura funcionando. Certa vez, se você me permite, contar uma história. Uma vez eu escutei uma acompanhante, queria elogiar a enfermeira, e chegou para a enfermeira e falou: "Poxa, se você tivesse estudado um pouquinho mais, você virava médica." E eu escutei isso e aquilo me doeu a alma. Um elogio? Foi um hater. Eu acho que ela tentou elogiar. Ela tentou elogiar, gente, mas de uma forma errada. Isso é um mito, pelo amor de Deus, que enfermeiro é a pessoa que não conseguiu passar no vestibular para medicina. Isso é exato. E eu falo isso com pura convicção. Eu não teria o dom de ser enfermeiro. Apesar de cuidar, apesar de estar sempre ali, eu não tenho o dom que a enfermagem tem, né, da escuta, da calma, da orientação e do conhecimento técnico. Porque muitas vezes a gente está operando, o acompanhante está perguntando o que está acontecendo, por que aquele remédio, por que está fazendo isso, por que o curativo está saindo essa secreção, o que vai fazer. E a enfermagem ela é extremamente preparada para responder e resolver esses questionamentos, enquanto eu, como cirurgião, estou fazendo o meu papel de operar, né? Então, que fique bem claro que a enfermagem ela é fundamental para o funcionamento de qualquer procedimento médico, seja ele cirúrgico ou clínico. E sem essas meninas, e sem a enfermagem, sem a nutrição, sem a fisioterapia, sem o técnico de enfermagem, sem o pessoal da limpeza, que é extremamente fundamental para a gente diminuir a quantidade de infecções operatórias, nada vai funcionar. A medicina como um todo, a saúde como um todo, ela não é centralizada no médico. Pelo contrário, ela deve ser dividida, a responsabilidade e os objetivos e as metas de cada profissional que esteja ali desempenhando seu papel. Bom, eu imagino que, para além dessa relação de cuidado, de contato direto com o paciente, da hora que ele chega até a hora que vai embora, também tem o cuidado com o ambiente, né? O ambiente do hospital, não apenas o ambiente das relações, né, dos relacionamentos, mas também o ambiente da esterilização, enfim. Vocês, inclusive, participaram recentemente do 12º Encontro Norte-Nordeste de Centro Cirúrgico e Centro de Material de Esterilização. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Porque é uma questão de capacitação e de garantia de que aquele ambiente também seja o mais seguro possível para a recuperação dos pacientes, né? Exatamente. Esse encontro ele acontece a cada 2 anos aqui no Recife. É um encontro que reúne profissionais do Brasil inteiro, por que não dizer do mundo inteiro, porque existem pessoas que participam de forma remota também desse congresso. E nós trazemos tudo o que há de última geração sobre segurança do paciente, sobre cuidados de enfermagem, sobre logística de material de esterilização, sobre montagem e desmontagem de sala cirúrgica, sobre toda a parte de assistência, desde o momento lá da consulta de enfermagem que a gente faz no pré-operatório, a
até o momento final da alta do paciente. Então, tudo a gente aborda nesse congresso. E aí, além de tudo isso, a gente ainda tem contato com vários estandes de materiais, de equipamentos de última geração, enfim. É um lugar extremamente enriquecedor e que traz um equipamento para a saúde que faz toda a diferença para quem atua diretamente na assistência. Então a gente está falando de um hospital que já tem um padrão de concepção, que é um padrão bem conhecido nos Estados Unidos, na Europa, enfim. E nós estamos falando também de um conceito de operação que é seguido pelos grandes hospitais, Brasil afora, mundo afora. É isso, né? Exatamente. Com esse cuidado de tratar e trabalhar o paciente antes mesmo da cirurgia e da logística. Rafa é a pessoa mais envolvida na logística desses materiais, porque nós temos um checklist que nós preparamos todos os dias. No final do expediente, amanhã nós teremos tantos procedimentos. O que é que a gente vai precisar para esses procedimentos? Então, assim, a gente vai lá e tem uma lista de materiais que a gente precisa ticar. A gente tem uma lista de coisas que a gente precisa organizar para que no dia seguinte o Dr. Vitor e os demais colegas cheguem e a gente tenha todo o material que eles precisam para trabalhar e que tenha também a parte de internamento preparada para o paciente, tudo preparado para receber todos que vão estar envolvidos no processo. Rafaele, fala um pouquinho da tua rotina em relação a... É uma responsabilidade imensa, hein? É uma responsabilidade enorme. O congresso, inclusive, serviu muito, agregou muito aprendizado. A gente conseguiu apresentar 2 trabalhos lá, inclusive, sobre essas temáticas. Essa parte da central de esterilização, como eu disse, tem todo um bastidor. A gente não imagina, quem está de fora não imagina. É um trabalho muito grande. A gente realmente precisa deixar todo o processo alinhado para que não ocorra nenhuma suspensão de cirurgia, para que não ocorra nenhuma intercorrência. Então, são processos que têm que estar alinhados. Então, a responsabilidade é imensa. E a gente sempre faz de tudo com esses protocolos de cirurgia segura, de checklist de materiais, ver se realmente não está faltando nada. E se faltar, como é que a gente vai fazer? Então, a gente ainda trabalha com o plano B. Então, tem o plano A, tem o plano B. Então, a gente sempre procura facilitar. Por isso que eu disse que o enfermeiro ele é o facilitador. Ele tem que trabalhar até com os imprevistos. E o congresso serviu para isso. Serviu para a gente poder ver o que tem de mais novo e poder agregar na nossa rotina. Doutor Vitor, para resumir, né, todo o trabalho dessa equipe é para minimizar riscos e garantir a excelência que existe no Intensiva Day. Exatamente. Imagina você, eu estou programando uma cirurgia há meses, estou acompanhando esse paciente e chegou o grande dia. E se eu chego no hospital e o enfermeiro não organizou o paciente, o pessoal do internamento não internou na hora certa, o paciente chegou e ele foi tratado de uma forma que não deveria ser feita, eu entrei em campo cirúrgico e o material não foi bem esterilizado, então tudo isso vira uma grande catástrofe. Se durante a cirurgia eu precisei de um material diferente e esse material ele não está pronto, não está disponível, não está organizado previamente durante a preparação da cirurgia, que as meninas elas fazem de uma forma excepcional, o que vai ser da cirurgia? O que eu vou fazer? Né? E aí é onde eu quero mostrar que o médico ele não é o centro das atenções, não é só o médico que organiza, não é só o cirurgião que resolve a vida do paciente. Precisa sim, e é fundamental sim, de uma equipe bem preparada, uma equipe bem estudada e uma equipe resolutiva. Além, obviamente, do dom, que eu acredito que ser enfermeiro, ser técnico, ser fisioterapeuta, ser nutricionista é um dom, assim como é um dom ser médico. Profissional vocacionado, né? Sim, sim, é uma vocação. E isso não se trata apenas de hierarquia, um manda no outro. Não, não é isso. Eu acredito que todos devem trabalhar lado a lado. E é um exercício que eu faço diariamente, e que eu vejo que a grande maioria dos colegas hoje também tem tido essa noção da importância da enfermagem, que é trabalhar lado a lado. Assim, a gente consegue entregar uma assistência completa para o nosso paciente. A organização faz toda a diferença, né, Renata? Garante segurança e garante também eficiência.
Eu estava me lembrando aqui, voltando lá a técnica de enfermagem nas redes sociais que faz a brincadeira, né? Que ela disse que os médicos chegam nos lugares e ficam perguntando cadê o prontuário e não conseguem encontrar. Tenho certeza que no Intensiva Day não acontece, porque o médico sabe onde é que fica, deve ter um lugar padronizado. Muito bem. Então ninguém vai perder prontuário. Doutor Vitor Campos, a enfermeira do Centro Cirúrgico do Intensiva Day, Rafaela de Assis, e a coordenadora de enfermagem do Intensiva Day, Robércia Soares, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um papo muito bacana e serve para a gente dar importância também aos bastidores de qualquer procedimento. Sem sombra de dúvida, Renata. Eu queria agradecer às meninas por todo o cuidado e até fazendo uma brincadeira como você fez. Às vezes eu não sei onde está o prontuário. Mas prontamente, mas prontamente as meninas elas chegam e dizem, doutor, tá aqui, Tá onde sempre deve aqui, estar, doutor. tá sempre aqui. É pra E é dizer, isso. se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. Bem papo de mãe, né? Obrigada, Obrigado, gente. Até a Obrigada. próxima. Prazer, até a próxima. E parabéns pelo trabalho. 9-2. Temos a nossa vinheta? Eu nem falei, porque eu sei que ela Olha vai aí, rodar. muito bem. Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 4150.